Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Cíntia Gama. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com você sobre a espiritualidade tóxica. Você já ouviu falar? O que acontece? Dentro desse processo do despertar espiritual, é muito provável que talvez você esteja vivendo isso ou de repente vai acontecer com você em algum momento da tua vida. Então, eu já vivi essa espiritualidade tóxica, então por isso que eu vim trazer esse vídeo para vocês. É um processo. Então, quando a gente começa a estudar muito a espiritualidade, o autoconhecimento, o despertar espiritual, a gente começa a ter consciência das nossas sombras, consciência de coisas que a gente precisa mudar, e esse realmente é o processo, né? Só que assim, nós estamos vivendo um planeta dual, as sombras fazem parte de quem somos, porque tudo aqui é dualidade, tudo é positivo, negativo, é quente, é frio, então nós precisamos também ter as nossas sombras. Isso significa que ter as sombras é aceitar as suas sombras, acolher as suas sombras, mas ter controle sobre ela. E o ego é uma sombra muito terrível, né? Que as pessoas falam muito nessa questão de estudo do autoconhecimento. Então, sobre a minha opinião, o ego ele é extremamente importante para nós vivenciarmos aqui esse personagem, essa vida que nós temos. É muito importante que a gente vivencie a terceira dimensão. É muito importante que vivenciamos a ilusão. Só que a gente sabe, né? Quando a gente está desperto, a gente sabe que está vivendo a ilusão, mas a gente entende que é necessário. Nós não podemos sair totalmente da Matrix. Porque se não fosse importante nós estarmos aqui, ganhar um corpo, uma personalidade, um ego e ter algumas experiências, nós nem teríamos vindo para cá. Então, se você ficar ali sentado embaixo da árvore igual um Buda, qual é o teu crescimento? Quais são as habilidades que você vai desenvolver? Você vai reconhecer quem você é verdadeiramente? Então, as pessoas elas estão confundindo muito isso. A pessoa começa a entrar na espiritualidade, ela começa só a achar defeito nela. É um processo. Depois, ela começa a entender que todos temos defeitos e acolher os seus defeitos. E começar a entender, porque o que é a espiritualidade? É entender como domar essa tendência a algumas energias ruins, algumas energias negativas. Muitas vezes a inveja, a maledicência, a arrogância. Então a gente começa a entender que aquilo está vibrando em nós e vamos aprendendo a lidar com elas, a colocar elas no lugar que elas precisam. O que acontece é que muitas pessoas dentro desse caminho, elas simplesmente começam a se anular. Então elas acham que a espiritualidade é tá tudo bem sempre, uma pessoa vai te tratar mal, aí você não, tá tudo bem, é o processo dessa pessoa. Tá tudo bem. E aí você coloca uma máscara de espiritualizada perfeita que não existe. E o que acontece com você? Você vai guardando toda aquela dor que você está permitindo que as pessoas façam com você. Isso não tem a ver com espiritualidade, com despertar espiritual, isso tem a ver com baixa autoestima. Porque fazer com que você se torne submissa, fazer com que você se torne capacho do outro, não tem a ver com se tornar uma pessoa melhor. Então, muitas vezes a gente começa a ver tudo que as pessoas te fazem de mal, você quer justificar. Ah, mas ele está no processo dele. Ah, mas é um medo de ver o defeito no outro também e tá tudo bem. É um medo até de se proteger. Então, se a gente pensar no Mestre Jesus, né, que um espírito com tanta grandiosidade e hierarquia, e ele veio para cá, viveu como um homem, e Jesus não tinha ego? Quando você vem para cá vivenciar a natureza humana, você ganha de presente um ego, você ganha de presente uma personalidade. Então, sim, Jesus tinha um ego, só que a diferença de Jesus é que Jesus era um ser com uma consciência extremamente expandida, então o ego dele estava sempre abaixo da consciência. A consciência dele estava guiando o ego, que é o propósito de quem está realmente desperto. Mas falar que não vai ter mais ego é impossível. Jesus, ele nunca baixou a cabeça para ninguém. Ele tinha os propósitos dele, as crenças dele, e ele enfrentava o que tinha que enfrentar de cabeça erguida. Ele não temia, ele nunca abaixou a cabeça para ninguém. E assim como outros mestres, o próprio Osho, né? Se você vê a história de Osho, Osho nunca abaixou a cabeça para ninguém. Então vamos ali um pouquinho mais estreitando, Emmanuel. Se você vê a história de Emmanuel com Chico Xavier, você vê que Emmanuel era um mentor de Chico, em nenhum momento ele abaixou a cabeça para Chico, em nenhum momento ele passou a mão na cabeça de Chico, e ele falava as coisas de uma forma séria, do jeito que tem que ser.
Então, a gente tem que entender que para nos manifestar dentro dessa terceira dimensão, para conquistar os desejos da nossa alma que está aqui latente dentro de nós, nós precisamos do nosso ego. Nós precisamos ter o ego, porque o ego ele vai te empurrar para viver. Ele vai te empurrar para bater de frente com os desafios que a vida vai te trazer. Se você não tem ego, você não tem nada. Você passa a ser capacho dos outros. E você não reconhece quem você é. Então, pensa sobre isso. O ego ele é importante na nossa caminhada espiritual aqui dentro desse planeta. Ele é importante para desenvolvermos um monte de habilidades, confiança, acreditar em nós, segurança, levantar a cabeça, reconhecer quem somos. Mas não é abaixar a cabeça para o outro e achar que isso está te fazendo espiritualizada, porque não está. Então, assim, saiba de uma coisa: se você tem a intenção de eliminar todo o ego, né, que todo mundo tem, você precisa ir para o Tibete, por exemplo, entrar no mosteiro, sei lá, ir para a Índia. Porque se você estiver buscando a realização, que é o processo que nós precisamos buscar, porque cada pessoa, cada indivíduo aqui dentro desse planeta está num nível de consciência. Talvez os monges no Tibete já passaram por tudo isso que a gente está passando hoje, e outros espiritualistas que já estão mais despertos já passaram por tudo que a gente está passando hoje, já desenvolveram as habilidades que nós precisamos desenvolver e não precisa mais buscar. O espírito dele não tem mais a sede de buscar como nós temos. Mas se estamos aqui nesse planeta e desejamos conquistar coisas materiais, desejamos viver uma vida incrível, porque é um desejo de alma, então porque nós precisamos vivenciar ainda isso, nós precisamos vivenciar essa experiência de conquistar, de sentir que somos capazes. E se você eliminar o seu ego, você nunca vai conseguir. Sabe aquela história? Pessoas que só pensam positivo, que só querem ser vistas como boazinhas, nunca vão ter nada. E não é questão de, então não devo pensar positivo? A questão é que só o pensamento positivo não vai te levar para o lugar que você quer chegar. Estar positiva, sim, mas tem que desenvolver outras habilidades, a confiança em si, a tua autoridade de lidar com o outro, como você lida com o outro. Você realmente sabe lidar com pessoas? Ou você não tem coragem de dar uma ordem, você não tem coragem de falar que não está gostando de algo? Porque quando você é uma pessoa muito submissa, ai, tá tudo bem, tá tudo certo pra mim. Ai, não, deixa, eu não vou questionar nada. Então você não tem habilidades necessárias para se transformar numa pessoa de sucesso. E se transformar numa pessoa de sucesso tem a ver com o processo espiritual, porque tudo dentro dessa 3D é experiência espiritual. Somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Tudo que acontecer com você aqui é uma vivência espiritual. Então, aprender a lidar com as pessoas, aprender a confiar em você, aprender a ter domínio sobre os seus desejos, as suas vontades, são habilidades que o seu espírito precisa desenvolver. Então, não tenha uma espiritualidade tóxica, não tenha uma positividade tóxica. Aquela positividade de que tá tudo caindo, desmoronando e você está falando, tá tudo bem. Não, tá tudo bem você ficar irritado. Faz parte da sua natureza humana. Tá tudo bem você não aceitar algumas coisas, não aceitar amizades, não aceitar pessoas tóxicas na sua vida, na tua vida, está tudo bem. Isso faz parte, isso está ancorando o seu merecimento. Porque se você aceita qualquer coisa, isso não significa despertar espiritual, isso significa adormecimento. É acreditar que você merece qualquer coisa. Quando nós começamos a despertar verdadeiramente, a gente começa a entender que nós viemos aqui para ter o melhor da vida, que nós temos grau de merecimento alto. Então não é qualquer coisa que vai fazer com que a gente abaixe a nossa cabeça, não é qualquer pessoa que vai fazer com que a gente mantenha relacionamentos tóxicos. Então você começa a ancorar quem você realmente é. E nesse processo você se basta, você reconhece que você só precisa de você. E com esse sentimento de amor por você, reconhecimento de ser divino que você é, você começa a atrair pessoas que te respeitam também, pessoas que vai te ajudar no teu crescimento espiritual, no seu crescimento material e que você também vai contribuir para o crescimento dessas pessoas.
E aí você começa a se alinhar com outro tipo de pessoa. Então, estar desperto não é ser um Buda na árvore. As pessoas acham que é, mas não é. Estar desperto é saber o lugar que é teu por merecimento, é conquistar esse lugar, é se sentir segura e firme para ir e é se sentir segura para falar o que não está bom para você, para ter coragem de falar o não, porque o não é um ato de amor. É ter coragem de falar, não é isso que eu quero para mim. É saber quem você é como Emmanuel fazia com Chico. Em nenhum momento ele ficava sorrindo e falando, tá tudo bem, Chico. Não, ele falava, você vai escrever 300 livros e acabou. Tá doente? Morra com dignidade. Né? Como Jesus convivia com as pessoas. O que eu penso é o que eu penso. Eu não vou abaixar a cabeça por nada, porque eu ancoro quem eu sou. Então, entenda que o ego é importante nessa caminhada. Você apenas precisa estar desperto para não deixar ele comandar a tua vida e que o ego venha na tua vida e tome a frente no momento que você precisa dele para você crescer profissionalmente, para você impor limite na sua vida. Então entenda e saiba que tudo que nós vivemos aqui é importante. Viver no mundo é importante, mas não deve ser do mundo. Não esquecer a sua natureza espiritual é importante, mas aproveitar essa oportunidade. A natureza humana, ela é extremamente importante. Nós temos a natureza divina. Isso sim é a nossa essência. Mas vivenciar a natureza humana faz parte do processo de crescimento do espírito. Faz parte do despertar espiritual. Você não vai despertar se você não desenvolver habilidades que está voltada ao controle da tua mente, da criação da tua realidade, através das experiências que você vai vivenciando aqui dentro desse planeta. Então, se não fôssemos importante, né, se personalidade não fosse importante, se estar nesse planeta não fosse importante, não teríamos nem vindo para cá, porque não há nada errado na criação divina. Viemos para cá justamente para ter essas experiências. Então, entenda que sim, o ego ele tem um lado muito importante na tua vida e que você deve entender qual é o momento que você deve deixar ele entrar na frente para que ele traga uma firmeza para você, para que ele direcione a tua vida, para que ele coloque limite, porque se você não tiver o ego, você não tem nada. Então, se você olhar todas as pessoas que conquistaram coisas incríveis, inclusive pessoas super espiritualizadas, super na internet tem muitos, todos, não deixaram nenhum momento de ser firmes, seguros. Até a Oprah mesmo, que é um exemplo para mim, você vê quanto ela é espiritualizada, o caminho dela espiritual é incrível. E mesmo assim ela não perdeu o posicionamento de uma mulher vitoriosa, de sucesso, de firmeza, de segurança de quem ela é ancorada. E essa âncora está ligada ao ego dela, que é um ego dominado, que é um ego equilibrado. Então, esqueça essa história de eliminar o ego. Porque se você eliminar o ego, é melhor você realmente, sei lá, entrar no convento ou ir para qualquer templo budista, porque você não vai conquistar os seus objetivos. E se você sente dentro de você que o teu caminho é a prosperidade, que o teu caminho é conquistar coisas, então o teu espírito precisa vivenciar esse tipo de experiência. E o que vai te levar a conquistar é realmente você ter um ego ali doutrinado, um ego que a tua consciência pode direcionar, porque ele vai te ajudar a conquistar tudo. Então é isso, meus amores. Essa é a mensagem que eu vim trazer para vocês, porque assim, eu vejo muita gente falando comigo no meu Instagram, aqui mesmo no YouTube, no meu WhatsApp, me chamando para falar sobre a questão do ego. Então que fique bem claro, tá? Que o ego faz parte da nossa natureza humana e que ele é importante para nós vivenciarmos a experiência aqui. Gratidão imensa. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Se você puder me falar, eu estou muito curiosa para saber qual é a sua opinião sobre o ego e essa questão realmente de entender como lidar com o ego e manter o ego na nossa vida, o quanto ele é importante. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like para me auxiliar. Gratidão imensa. Arro.